Me fala uma coisa, Tati. Com certeza, né? Você falou que tem, né, transformou 500 vidas. Você deve ter algumas histórias bem interessantes dessas 500 vidas. Até linkado com crenças, né? Porque, como a gente começou falando aqui, o que não faltam, né, são crenças relacionadas com seguros. Aquilo que as pessoas acreditam, né? Sim. A primeira crença, né, que eu falo sempre aos meus clientes é que quando eu vou fazer um bate-papo para pessoa, primeiro pra gente se conhecer, né, para a pessoa entender como que é o meu trabalho, como que eu posso ajudar ela. Muitas vezes as pessoas fogem desse assunto que ela acha que vai vir uma nuvem preta em cima da cabeça dela e só vai falar de coisa ruim, ela vai sair dali super mal. E o retorno que eu sempre tenho dos meus clientes, que a pessoa fala, nossa, nem parecia que estava falando sobre seguro. Então, a primeira crença é essa, né? Que as pessoas acham que falar sobre seguro vai atrair coisa ruim, né? E pelo contrário, ele vai trazer a solução, né? Vai clarear, né? Que era uma crença minha. O seguro... Não quero falar sobre isso, que não tem necessidade, eu tô nova, não tenho para quem deixar. Já pensei várias vezes nessas situações também. Você sabe que teve uma fase da minha vida, né, que eu fui vender espaço em cemitério, né? Basicamente isso, né? E era bem complicado, né? Era bem complicado porque naquela época não tinha PNL, não tinha nada, né? Tava numa tentativa ali, até, né, de ser vendedor, né? Porque a minha timidez ainda não me permitia 100%. Então, estava na batalha para... Né? E eu lembro o quanto que era difícil para eu chegar na pessoa para vender a morte. Né? Para vender a morte. Então, não é? Eu ia vender jazigo para a pessoa, né? Eu já ia lá falando, meu, o que essa pessoa... Que horror! E não, né? Na verdade, você está oferecendo para a pessoa isso, né? Depois, eu falei, nossa, eu poderia ter usado isso, né, para vender bastante. Né? Porque, na verdade, ali você está vendendo para a pessoa a tranquilidade da família dela, ou a tranquilidade dele, né, no caso da família necessitar, porque você imagina, né, você foi dessa para melhor, e você não tem um espaço, você vai ter que sair correndo já, pedindo para alguém liberar um lugarzinho para o corpo daquele seu ente querido. E fora que nesse momento chegar alguém e falar para você que é X vezes 10, você não consegue nem raciocinar. Isso, não entrei nem no valor, eu estou ainda procurando o buraco para colocar a pessoa dentro. E a gente não consegue pensar direito no olho do furacão ali. Não, e hoje a gente vê, até por conta do fator emocional, tá abalado, aconteceu de repente, que surgem as máfias aí que ganham muito dinheiro em cima dessa dor, porque a pessoa está sem conseguir além de você raciocinar. achar um lugar, você tem que gastar uma grana, percebe? Então, já tá num uma sofrimento. Segurança, é importante a família ter um jazigo, né? E eu tenho certeza que você enfrentou dificuldades dessa também no teu começo. Né? Porque não só no começo não, quase todos os dias, você quebrando crença. Então, mas você acabou quebrando algumas crenças suas, você já Sim, quebrou com a certeza. crença, né? Sim. Ali, com a tua minha sogra, própria crença. você já começou a quebrar com a tua sogra. Sim. E depois, com certeza, vieram outras, na hora de se oferecer e a pessoa falar algo, porque a crença é um negócio muito interessante, né? Você acha que você não tem, mas na hora que a pessoa fala, você para. Porque ela é sua também. Aí você não tem argumento, entendeu? Você não tem argumento ali para continuar o processo de venda. Tá? Você vai ter que trabalhar isso depois, porque quando aparecer de novo aquilo, para você poder ajudar aquela pessoa. Né? Ou até voltar naquela pessoa. E se ajudar, né? Porque se a gente identifica que a crença é nossa também, precisa começa se ajudar. ali. Né? A gente se escutar no outro, né? Fala, essa crença era minha também. E a minha foi, né? Era uma crença minha que eu tinha, total. Então, hoje, até para você entender, lá na minha casa, eu e meu marido, ele também trabalha, né? Tem uma empresa, a gente divide tudo dentro de casa. E eu tenho certeza absoluta, se eu parasse de trabalhar, hoje, antes mesmo até de eu ser especialista, eu sempre trabalhei com vendas, então sempre dependi de comissão, né? Então, se eu pensasse naquele momento, se acontecesse alguma coisa comigo e parasse de gerar renda, tivesse que se me afastar durante um período... Tá, o meu marido ia me ajudar? Sim, com certeza. Mas iria sobrecarregá-lo. E para a Tati, como é que seria?
Porque quando teve essa questão com a minha sogra, ela ficou 100% acamada, mas uma pessoa lúcida. E eu ficava pensando, ela era uma pessoa muito ativa, e eu ficava refletindo como que era na cabeça dela ver tudo aquilo. Então, eu me coloquei no lugar dela ali e falei, como que seria para a Tati ser dependente de uma outra pessoa? Então, muitas vezes, não é só a gente pensar na outra pessoa, mas pensar na gente também. Uhum. Pensar E na quando gente. você fala de doença, o custo aumenta. Exato, não é Custo só a aumenta falta da porque renda. Remédio, e se não tiver um seguro-saúde, um plano de saúde, ainda aumenta mais ainda. Exato, Isso. e E a eu- pessoa para de contribuir. Ela parou de contribuir e ainda está gerando mais despesa. Sim, vou até dar um exemplo, né? Mesmo a pessoa tendo um bom plano de saúde, um exemplo para um autônomo que vive ali dos atendimentos, fiquei 5 dias afastado. Tá, como é que vai ser no final do mês? Né? Agora imagina se ficar 6 meses afastado. Fui diagnosticado com um câncer. Além de não estar gerando renda, eu posso estar gerando um custo a mais por conta de algum tratamento que eu precise, ou de custo com medicamento. E hoje em dia, com as redes sociais, eu tenho certeza absoluta que todo mundo aqui já viu uma vaquinha acontecendo no Instagram. Sim. Muitas, né? Diariamente acontece. Muitas. Muitos. Agora você pensa, como que além da pessoa estar se preocupando em lutar pela vida dela, está se preocupando em levantar dinheiro. Se ela tivesse um seguro, a preocupação seria outra. Com certeza. Então, o nome dessa modalidade é lucro cessante ou não? Não. O valor é a indenização. Ah, tá. A indenização que ela recebe. E aí esse valor chama capital segurado. Então, qual o capital segurado que essa pessoa precisa para aquele período? Ah, se acontecer alguma coisa. Exato. Então tem um capital estipulado ali para... E o que vai determinar isso é custo de vida, renda, então como que é a vida financeira dela. Bem interessante. Ser Sim. tudo avaliado, né? Mas voltando para crenças, tem alguma que você lembra aí que foi aquela que foi tchum para você? Não, para mim, a maior crença de todas é eu não preciso. É a maior crença que a pessoa tem, porque ela acha que o imprevisto só acontece com o vizinho. A grama do vizinho sempre é mais verde, né? Mas ela esquece que ela é vizinha de alguém também. Então, acho que essa crença, ela está constantemente no meu dia a dia. Então, a pessoa, ela acha, é claro, a gente tem que pensar positivo, né? Senão a gente não vive. Mas a gente não pode fechar os olhos para coisas que podem acontecer com a gente também. Então, Está na realidade, pezinho na realidade, né? Não. Na verdade, quando a gente começa a falar de crença, né, confronta Você. muito com as crenças relacionadas com análise também, Com treinamento, com família, né? Tá tudo muito interligado. Percebe? Quando você fala assim, a pessoa fala, eu não preciso, né? Quando que ela vai precisar? Na hora que a água estiver passando da testa, percebe? É igual com uma análise, né? A pessoa não set de precisa. análise, a pessoa só vem, entendeu? Ou ela só começa a fazer o processo de mudança a hora que a dor da mudança é maior do que a dor que ela está sentindo. Quer dizer, desculpa, quando a dor da mudança, né, é menor do que a dor que ela está sentindo. Né? Porque geralmente o mudar é muito dolorido para as pessoas, porque as pessoas adoram uma zona de conforto. Sim. Né? E isso linka com o seguro também. Né? Então, quando você fala assim, eu não preciso. Eu geralmente, quando a pessoa fala não preciso, eu falo, realmente, você não precisa. Você merece. Sim. Né? Você merece dar mais atenção, né, àquilo que pode acontecer no futuro. Né? Porque pode acontecer. Né? Todo mundo está sujeito, Sim. né, a fatos que podem acontecer no dia a dia, na vida das pessoas. Percebe? E é isso, as pessoas geralmente deixam acontecer. A pessoa, como ela falou do carro, né? Não precisa de seguro do carro. E com o seguro de vida, assim como acontece com o seguro de carro, se você bater o seu carro hoje, bati num poste, e agora eu não tinha seguro, tá? E agora eu vou lá na seguradora, eu vou falar para ela, seguradora, eu quero fazer um seguro, porque eu acabei de bater aqui num poste. O que ela vai falar? Negado na hora. Não é. Sinto muito, querido. E com o seguro de vida é a mesma coisa. Eu não sou sua mãe, eu não sou seu pai, o seguro fala. Eu não sou sua mãe nem seu pai. É a mesma coisa, né? Da pessoa passou no médico e identificou um câncer. É exatamente a mesma coisa. O seguro a gente contrata enquanto a gente tem saúde. Então, a partir do momento que aconteceu o imprevisto, aí fui diagnosticado com uma doença grave. A seguradora, ela não vai te aceitar. Então, o seguro se contrata enquanto você tem saúde. É feito algum exame?
Dependendo solicitado do... algum exame para seguro de vida? Dependendo do seguro que você está contratando, a seguradora pode solicitar. Pode solicitar, sim. Mas aí entra os fatores de risco para a seguradora, né? Então, o estilo de vida, a idade da pessoa, tudo isso vai contar. Sim, inclusive histórico pessoal dela de saúde e histórico familiar também. Então, dependendo do tipo de seguro que ela tem o familiar sim, também. dependendo do tipo de seguro, ela pode vir solicitar. Então, existem também, dentro dos tipos de seguro, existem 2 tipos. Um que a seguradora ela vai analisar antes e vai congelar o seu risco. O que isso significa? A Tati, ela vai congelar o risco dela na idade, a saúde que ela contratou naquela idade. E essa saúde dela vai ser para sempre. Então, a seguradora, ela fez uma pré-análise. Só que existem seguradoras que ela vai analisar depois que aconteceu. Então, exemplo, tive um diagnóstico de uma doença grave. Aí ela vai começar a investigar. Mas ela falou... Então, eu já tive experiências de clientes que me contaram que o pai pagou o seguro a vida inteira e quando ele faleceu, ele não recebeu. Por quê? Ele não tinha um risco congelado. A seguradora foi verificar depois. Então, às vezes, tinha alguma alteração de saúde, pode ser um impeditivo para a seguradora não pagar. Então, muitas vezes, essa análise sobre a sua saúde e sobre o histórico familiar, ela é até benéfica, porque dá garantias de que a seguradora tem consciência de tudo. Então, inclusive, eu tenho segurados que já tiveram diagnóstico de doença grave, como, por exemplo, câncer, e foram aprovados, só que a seguradora tem ciência disso. E aí tem algumas ressalvas dentro disso.